Oi, leitores, tudo bem? Meu nome é Laura Emerim e eu faço Química no IFSC Campus Florianópolis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um autor que eu gosto muito, chamado Carlos Ruiz Zafón. Ele é catalão, mas ele morou 10 anos em Los Angeles, onde ele foi roteirista, mas atualmente ele voltou a residir em Barcelona. Ele escreveu 2 coleções que eu vou falar sobre nesse vídeo, e cada uma delas tem um eixo em comum, que liga todas as obras, mas você não precisa seguir uma sequência. Qualquer um que você começar lendo, você vai entender perfeitamente bem, mesmo sem ter lido os outros. A primeira delas é voltada ao público juvenil e se chama Trilogia da Névoa. E ele fez pensando nos livros que ele queria ter lido quando tinha 13 e 14 anos, que continuariam sendo bons mesmo quando ele relesse décadas depois. Daí o primeiro deles é O Príncipe da Névoa, que são 3 irmãos que se mudam para uma cidade litorânea, e nessa cidade houve um naufrágio sem sobreviventes. Então é claro que tem vários rumores sobre isso. E além disso, tem um cara, que é o Príncipe da Névoa, que ele é demoníaco e tem poderes sobrenaturais, e eles têm que enfrentá-lo. Daí depois tem o Palácio da Meia-Noite, que é sobre 2 irmãos, o Ben, que vive em um orfanato, e a Sheer, não sei como se pronuncia, que morava com a avó, e eles não se conheciam. E daí quando eles se reencontram, eles descobrem vários mistérios da família deles e vão atrás para resolver isso. E assim, eles acabam tendo que pagar as contas do passado. O terceiro dessa coleção, que eu ainda não li, chama-se As Luzes de Setembro. E uma das personagens, a Irene, tem que resolver um mistério. Na casa que a mãe dela trabalha, tem vários seres mecânicos, então é muito misterioso, tipo, ninguém sabe direito como eles funcionam. E além disso, a cozinheira dela é encontrada morta, então ela vai atrás para resolver isso. Entre uma coleção e outra, tem também outro livro chamado Marina, que é onde o autor nos apresenta para a personagem favorita dele, que é a cidade de Barcelona. Então, junto com o Oscar, que é o protagonista, e a Marina, a gente vai descobrindo a cidade aos poucos, enquanto eles estão indo solucionar um mistério. E esse livro inspirou um guia turístico de Barcelona, que foi feito com os pontos nos quais eles foram parando ao longo da história. E esse passeio por Barcelona continua na coleção adulta, que eu acho que tem essa classificação, mais por ter umas cenas, digamos, meio que inapropriadas, do que realmente por ser mais complexa, porque eu achei as partes de suspense tão pesadas quanto as da juvenil. Então acho que é mais por isso que elas têm essa divisão. E o primeiro deles é também o primeiro livro que eu li desse autor, que é A Sombra do Vento. Ele se passa durante o regime ditatorial na Espanha, e tem um menino chamado Daniel, que o pai dele leva ele para conhecer uma biblioteca, chamada Cemitério dos Livros Esquecidos, que é o nome da coleção inteira, porque todos os livros têm uma relação com essa biblioteca. E lá, o Daniel acha um livro, que também se chama A Sombra do Vento, que ele se interessa bastante. Só que o autor desse livro desapareceu, não tem nenhum rastro dele, e também não tem mais nenhuma edição do livro. E o Daniel fica instigado para saber por quê, e ele vai atrás disso ao longo da história. E depois tem o livro O Jogo do Anjo, em que tem um autor chamado Davi, e ele encontra um editor chamado Andreas. E esse editor promete publicar os livros dele e fazer ele conseguir uma grande fortuna. E além disso, cura magicamente a saúde dele. Só que depois o Davi descobre que tem um preço bem caro a ser pago por isso. Tem também O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos, que são dessa coleção, mas eu não vou falar sobre a história, porque elas envolvem os personagens dos 2 livros anteriores, então corre o risco de dar algum spoiler. E além disso, também na coleção há A Rosa do Fogo, que conta como surgiu essa biblioteca durante a Inquisição Espanhola. Só que esse ainda não está disponível em português. Eu procurei, não tem ainda. Mas tem de graça na internet em espanhol, se alguém quiser se aventurar. E o autor fala sobre a coleção a seguinte frase, vou ler. Os romances desse ciclo são livros sobre a literatura, o ato de escrever, a linguagem, a narrativa, os leitores. É um mundo de livros dentro dos livros, uma série de novelas que refletem sobre o que significa a criação literária. É um pouco metalinguístico, assim. E o motivo pelo qual eu escolhi esses livros para compartilhar com vocês é que é uma leitura muito gostosa. E para cada página que você vira, ou você conhece um personagem diferente, cheio de nuances e qualidades, defeitos. Não tem aquela história de um personagem perfeito ou personagem que é todo mal. E você também desvenda mistérios, ou descobre que tinham outros mistérios que você não estava esperando. E também você vai desbravando as ruas daquela cidade em que eles moram, vai conhecendo lugares, você se sente realmente imergido.
e as descrições que ele faz das ações são muito precisas, e a descrição dos cenários também são maravilhosas, mas não é uma coisa que deixa a leitura pesada, assim, que tu fica, ah, meu Deus, ele ainda tá descrevendo isso. Uma coisa sucinta, mas muito bem feita. E daí cada palavra tu vai mergulhando mais na história e fica presa por ela. Você vai lendo assim, quando tu vê já acabou o livro e é madrugada. E ele não autorizou, inclusive, ele não autorizou a adaptação do livro A Sombra do Vento, que foi o livro dele com mais vendas, porque ele falou que nenhum filme que fizessem sobre o livro ia ser tão bom quanto o filme que passa na nossa cabeça quando a gente lê o livro. E eu acho que isso é muito verdade. A gente consegue imaginar muito bem o que se passa. E é muito legal, assim, vale a pena ler todos. E é isso, então, comentem aqui se vocês já leram algum, o que vocês acharam, ou qual desses vocês ficaram mais animados para ler. Na biblioteca do IFSC tem 68 exemplares de livros dele diversos, então não tem desculpa para não ler, né, gente? Tem vários. E é isso. E, eu achei aqui em casa O Prisioneiro do Céu e eu vou ler essa semana, porque eu achei que eu já tinha lido todos os livros que eu tinha dele aqui na minha casa, mas não, eu descobri que tem uns que eu não li ainda, então estou ansiosíssima para terminar esse vídeo e ir lá descobrir o que acontece na história. Até a próxima!